Aí uma das coisas que a gente já começar aqui a falar. Notaram aquilo que eu falei, que o Sakane não fala, e se vocês verem esse outro vídeo também que ele fez na live, ele não vai falar o tamanho dessa galáxia. Então ele não vai dizer que essa galáxia tem esse tamanho que é 2,5 vezes o tamanho da Via Láctea. E que a quantidade de estrelas que pode haver nessa galáxia, ela pode chegar a cerca de 1 trilhão de estrelas, com a média de massa solar que ela tem, que foi registrada, que é de 250 bilhões de massas solares. Ok? Então, isso é muito importante, que é por isso que ela é uma galáxia impossível. Ou seja, a galáxia, a Via Láctea, ela levou o quê? Segundo os modelos padrões, as teorias e não sei o que, tá, do modelo Lambda CDM, ela levou 13 bilhões de anos, ou mais de 13 bilhões de anos, a Via Láctea. E através desse negócio de galáxias que foram se juntando, se chocando, não sei o que, se tornando cada vez maior. Essa galáxia teria uma formação, e já apresentado esse estado de formação baixa de estrelas há menos de 2 bilhões de anos. Ou seja, ela teria parado de formar estrelas muito rapidamente e teria uma massa totalmente incompatível, não compatível com qualquer um dos modelos. Beleza? Isso aí, meus amigos, compreendam. Antes mesmo, essa declaração, por exemplo, aqui é de 2023, desse Mike Cowenkin, da universidade. Antes mesmo dessa galáxia ter sido encontrada, que já vinha sendo confirmado pelo James Webb em 2023, já mostrava que há um problema seríssimo nessa suposição da evolução das galáxias e de como elas teriam começado pequenas e através de todo um processo de ganho de massa teriam evoluído. Por exemplo, o que fala esse cara, esse Michael Cohen da Universidade do Texas dos Estados Unidos. Ele está falando aí daquelas galáxias, por exemplo, que são massivas, que foram encontradas. Lembram daquelas 6 galáxias, que 2 foram confirmadas? Essa galáxia que foi encontrada agora, ela é até 2 vezes mais massiva do que a maior galáxia que tinha sido encontrada até então lá, naquelas 6 galáxias. E esse Michael Cohen já dizia o seguinte: se as massas estiverem corretas, e agora, no caso, foi confirmado, então estamos em território desconhecido. Vamos precisar de algo muito novo sobre a formação de galáxias ou uma modificação na cosmologia. Veja, não é só no modelo, uma modificação na cosmologia. Normalmente, vemos um máximo de 10% do gás convertido em estrelas. Logo, embora a conversão de 100% do gás em estrelas esteja tecnicamente no limite do que é teoricamente possível, na verdade, isso exigiria que algo fosse muito diferente do que esperávamos. Isso aí já vem sendo falado pelos astrônomos, os astrônomos, pelo menos, que falam com sinceridade do que vinha sendo descoberto. E aí o que é que acontece? Lembram que o Sakane, ele propõe essa alternativa de matéria escura quente e alega que essa seria uma saída para essa galáxia? Na verdade, o que os autores do artigo, esse é o artigo que descobre essa galáxia, né, agora de 14 de fevereiro, ele fala do modelo de matéria escura quente como não suficiente para explicar essa galáxia. Vejam o que está escrito lá no artigo, apesar do que Sakane disse. Finalmente, poderíamos considerar se modelos cosmológicos mais exóticos podem produzir halos massivos no início da história cósmica. Embora não exista uma alternativa óbvia à matéria escura fria que faria isso, notamos que modelos exóticos de matéria escura podem exercer uma forte influência na formação inicial de galáxias. Ok? Mas vejam o que eles dizem. No entanto, estes não vão necessariamente na direção correta, esses modelos de matéria escura quente. Por exemplo, os modelos populares de matéria escura quente suprimem a abundância de galáxias de menor massa, ou seja, eles explicariam essas galáxias de menor massa que estão sendo encontradas no início do universo, mas fazem pouca diferença no extremo de alta massa, que é o caso, por exemplo, dessa galáxia e de outras galáxias que eles vão descobrir. E lembrem-se, isso também está no artigo, o próprio artigo vai falar de forma puramente empírica,
Veja, isso não é modelo, isso é como disse o Bruno no começo da live. Isso é a realidade. De forma puramente empírica, esta imagem de formação, realidade assim, do que está sendo visto e não hipotetizado. A distância vocês vão ver mais para frente. De forma puramente empírica, esta imagem de formação rápida e precoce das galáxias é consistente com a direção de outros resultados iniciais do James Webb. Lembra que eu falei de galáxias massivas, galáxias em disco, galáxias elípticas, com uma superabundância inesperada de galáxias muito luminosas, de formação de estrelas entre 10 e 12, com redshift entre 10 e 12. Esse redshift 10 e 12 é lá 400, 500 milhões de anos, 300 milhões de anos do início do universo, e galáxias muito luminosas. Lembro que eu já falei para vocês em outras lives que esse problema da luminosidade é uma questão séria dentro dessas hipóteses de que essas galáxias teriam uma massa pequena. Ela só é explicada com uma massa grande, ou a partir de novas explicações ad hoc, como, por exemplo, gás e não sei o que, não sei o que. Vejam como ele completa esse parágrafo, esse artigo. Muitas delas, ou seja, muitas dessas galáxias que estão fora do limite, estão agora confirmadas espectroscopicamente, embora notemos que as suas massas estelares são extremamente incertas. Porque é isso que eu falei para vocês. Não há uma compatibilidade entre as massas que estão sendo apresentadas dessas galáxias super distantes. Vocês lembram que foram encontradas galáxias a menos de 350 milhões de anos do Big Bang? Não há uma compatibilidade entre as massas que estão dizendo que essas galáxias têm e a luminosidade delas. Compreendem? E o artigo já está dizendo que tem outras confirmadas. Porque, meus amigos, lembrem-se, a famosa história da sequência de Hubble, né? De que as galáxias, tudo isso, toda essa sequência, que é essa evolução das galáxias, que durante tanto tempo se acreditou que era real, toda essa sequência, ela deveria começar com galáxias irregulares, essas galáxias irregulares irem se chocando, irem se tornando mais massivas, ganhando uma forma espiral, ganhando braços, se tornando cada vez mais elípticas, até conseguir essa forma de elíptica perfeita, de circular perfeita, seria chamada elíptica zero, ok? Então, essa evolução das galáxias, se vocês verem os vídeos anteriores que eu mostrei, principalmente o vídeo das descobertas de James Webb, já foi refutado isso. Tudo isso, todo esse tipo de galáxia já está presente no início do universo, no suposto início do universo. E essa galáxia massiva que foi encontrada agora vem para confirmar o que faltava, só que era uma questão de uma massa muito alta. Porque a questão da forma dessas galáxias já mostrou que não está de acordo com o modelo que se imaginava antes. Não deveria, por exemplo, ter a galáxia elíptica. O próprio Saccani fala naquele debate que a gente teve do Inteligência Limitada, ele fala isso, que seria um problema muito grande para o Big Bang se eles encontrassem galáxias elípticas, que só se formariam depois de muitos bilhões de anos, no início do universo. E é o que eles encontram, e não são poucas. No caso das galáxias de disco, por exemplo, que a galáxia que já formou o disco, que já está nesse caminho de se tornar uma galáxia lenticular, foram encontrados milhares. Não foi encontrado um ou duas, foram encontradas milhares. Então, tudo que foi previsto no Big Bang para esse universo inicial está literalmente refutado. Tudo que a gente vê no universo próximo também está lá no início do universo. Também está presente no início do universo, no suposto início do universo.